Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira, 21 de maio, e eu tô aqui de novo com meu baralho conselheiro para ver qual é a mensagem de hoje. Então, olha só, mais uma vez, turma, muito obrigada por todos os likes que vocês deixam nos status do meu WhatsApp e também aqui no meu canal, né? Quem ainda não me segue lá no meu canal, Seu Prazer nas Entrelinhas, entra lá. E aí vamos lá, né? Todos os comentários dizendo que a mensagem ressoou. É muito bom ter esse momento de reflexão aqui com vocês, não é verdade? Então, olha só, vou cortar aqui meu baralho. Vamos ver qual que é a mensagem dele hoje pra gente. Mentaliza aí, respira fundo. Vamos ver o que vai sair pra gente. A mensagem é essa. Bom, então vamos lá. A cartinha de hoje diz assim: concentre-se na sua capacidade de realizar sonhos e abra a mente para enxergar as respostas que a vida dá. Bom, vamos lá então, né? Essa semana a gente falou muito sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente precisa, certo? E também a nossa capacidade de co-criar a nossa realidade, né? Então, quando ele diz aqui, concentre-se na sua capacidade de realizar sonhos, às vezes a gente se coloca numa situação mental onde a gente acha que o nosso sonho ele é inatingível, né? Que a gente não é capaz de conquistar as coisas que a gente deseja e que a gente precisa. Muitas vezes isso acontece porque nós temos muitas crenças limitantes, né? Então essas crenças limitantes, elas acabam se sobrepondo sobre o nosso desejo e impedindo que a gente enxergue as respostas que a vida dá pra gente. Então, por exemplo, muita gente tem crença limitante de merecimento. Eu não mereço um trabalho bom, eu não mereço um relacionamento bom, eu não mereço uma casa boa, eu não mereço um carro bom. Ou então você tem aquela crença limitante de autoimagem. Eu não sou bonito o suficiente, né? Ninguém vai olhar para mim, eu não sou atraente. Ou então você tem aquela crença limitante da escassez, né? Eu não tenho dinheiro suficiente. Tudo isso são empecilhos para que você consiga criar uma realidade diferente da que você vive hoje. Quando a gente não consegue quebrar esse ciclo, né, de crenças limitantes, por exemplo, de escassez, achando que você não merece conforto, que você não merece dinheiro, porque muitas vezes você cresceu ouvindo, dinheiro não traz felicidade, né? Ou então, quem é rico é arrogante. Então, às vezes a gente cresce, são colocados dentro de nós essas coisas que a gente passa a acreditar automaticamente, inconscientemente, né? Ou então, do não merecimento. Às vezes você era criança e você ia mal na escola e você escutava do seu pai, você nunca vai ter um emprego bom, você nunca vai ser alguém na vida. Então você acaba crescendo achando que você não merece esse tipo de coisa. Ou às vezes no campo dos relacionamentos, né? A gente acaba vendo uma relação doentia entre o nosso pai e a nossa mãe, ou nossa mãe e nosso padrasto, nosso pai e nossa madrasta, e aí a gente cresce com aquela crença de que homem não presta, de que mulher não presta, e aí a gente começa a vibrar naquilo e a gente começa a encontrar pessoas na nossa vida e a gente começa a se relacionar com pessoas tóxicas, com pessoas que nos fazem mal. E aí isso vem validar a nossa crença. Por quê? Porque a nossa mente, ela precisa encontrar ferramentas para validar aquilo que a gente acredita. Então, para que a gente consiga mudar a nossa realidade, a gente tem que mudar a forma como a gente pensa, a gente tem que mudar as nossas crenças. E isso é muito difícil, porque é como se a gente tivesse já
tudo isso instalado na gente, na verdade, não é nem durante o nosso crescimento. Tudo isso começa desde que a gente está dentro do útero. Tudo que acontece com a nossa mãe, né, a realidade que ela passa durante a nossa gravidez, entra no nosso DNA. E a gente já vem com essa programação de fábrica, né? Então, sempre que eu bato na tecla aqui do autoconhecimento e de você expandir a sua consciência, nós não estamos aqui falando de religião, tá? Eu estou falando de expansão de consciência, de crescimento pessoal. Então, todas as vezes que a gente busca essa expansão e esse crescimento, a gente consegue identificar as nossas crenças limitantes e as nossas ações repetitivas. E quando a gente consegue identificar isso, a gente começa a filtrar as coisas que a gente não quer, né? Então, por exemplo, aquele trabalho abusivo, né? Que você não suporta mais. Então, tá, não tô falando para você jogar o seu trabalho pro alto, mas você toma aquela coragem de buscar algo que te satisfaça, que atenda melhor as suas necessidades, que te traga aquilo que você realmente precisa, né, para crescer financeiramente e pessoalmente dentro da sua profissão. A gente abandona situações em relacionamentos aonde você dá muito e você não recebe nada, né? Porque você entende o seu valor, você entende que você merece algo que seja recíproco e não aquela coisa fria, aquela coisa gelada, onde você recebe às vezes nem migalha. Eu costumo falar que tem relacionamentos que te dão só farelos, né? E você às vezes tem uma questão aí de não merecimento e você se sujeita por carência, por medo da solidão, ou então aquela coisa que você escuta desde criança, nenhum homem vai te querer desse jeito, você é muito, por exemplo, eu sou uma pessoa muito decidida, eu sou uma pessoa que eu sei muito bem o que eu quero e o que eu não quero, então às vezes eu passo uma impressão para as pessoas de que eu sou mandona, né? Eu já ouvi pessoas dizerem para mim assim, você é muito mandona. E não foi só uma pessoa e só uma vez, né? Mas a questão não é que eu sou mandona, a questão é que eu tenho plena consciência daquilo que eu mereço, daquilo que eu quero para mim. Então, quando você tem essa clareza, né? Não só no sentido de relacionamento, mas também nas questões trabalhistas, né? De você se colocar e dizer, não, isso eu não aceito. Você acaba passando para as pessoas uma imagem de que você é mandão, de que você é inflexível, de que você é arrogante, mas na verdade não, você é só dono de si mesmo. Porque quando você tem essa clareza de quem você é, do que você merece, do que você precisa e do que você está buscando, isso acaba criando nas pessoas uma falsa impressão de quem você realmente é. Então, porque a maioria das pessoas, elas não são assim, a maioria das pessoas, elas estão perdidas, elas não sabem quais são os seus sonhos. E quando você não sabe, é muito difícil você tomar uma decisão para onde você vai levar a sua vida e de como você vai realizar os seus sonhos, quando você não sabe nem quais são eles, né? Quando você vive em função do desejo dos outros. Então, muitas vezes, né, a vida, ela é incrível porque ela coloca a gente em muitas situações que nos dão a oportunidade de virar a chave, de dizer, não, peraí, se essa oportunidade de trabalho apareceu para mim, eu sou capaz, eu vou enfrentar isso, porque às vezes a gente deixa de aceitar um cargo mais alto por insegurança, não, eu não vou dar conta, eu acho que eu não sou capaz, será? Né? Então, assim, às vezes a vida coloca situações pra gente, para que a gente tenha a oportunidade de virar essa chave e de acabar com essa crença que nos limita e a gente fica com medo. Hoje eu sou uma professora de inglês que eu faço qualquer coisa dentro do idioma. Eu traduzo, eu interpreto, eu corrijo tese e artigo científico, eu preparo para exames de proficiência. Eu não sou uma professora de inglês regular, eu sou uma professora de inglês excepcional. Por quê? Porque ao longo da minha carreira, desses 38 anos, por mais que eu tenha passado momentos nos lugares onde eu trabalhei, onde eu fui extremamente desmerecida e desvalorizada, eu busquei
pôr por terra essa questão, né, da incompetência, digamos assim. Então, todas as vezes que me aparecia algo que eu não tinha domínio dentro do idioma, ao invés de fugir, eu encarava, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu não recuso nenhum tipo de trabalho dentro da minha área. Por quê? Porque eu sou convicta da minha capacidade, porque eu desenvolvi isso ao longo dos anos. Às vezes, né, isso também acontece dentro das nossas relações. A vida coloca pessoas no nosso entorno para a gente se relacionar e de repente a gente foge disso, né? De amizades ou de relacionamentos amorosos, porque a gente tem medo. A gente diz, não, isso não é para mim, isso é demais para mim, eu não consigo entender o que eu estou sentindo, ou eu tenho medo de deixar ali a minha zona de conforto e me arriscar. Então, muitas vezes, a vida nos dá as respostas que a gente vem buscando e a gente se nega a enxergar essas respostas. E a gente acaba perdendo grandes oportunidades de trabalho, de relacionamento, de experiências que poderiam agregar muito, porque a gente tem medo. Em 2006 e 2007, não, minto, em 2007, meu ex-marido teve a oportunidade de fazer um trabalho na Espanha, né? E a princípio o trabalho seria só por 1 ano. Mas, assim, a gente tinha no coração que não ia ser só 1 ano. E aí, eu tomei a decisão, né? Na época eu tinha uma escola, eu já tinha 120 alunos nessa escola física, eu já tinha 5 funcionários trabalhando para mim. Eu tomei o ato de fé, o ato de coragem de desfazer de tudo e ir embora com ele. A empresa tinha proposto ele ir 3 meses e voltar 10 dias, então a gente ficaria 1 ano nessa situação, mas eu decidi arriscar, né? Então eu me desfiz de tudo que eu tinha aqui no Brasil para encarar esse desafio com ele, e nós fomos para a Espanha. Foi uma das oportunidades mais incríveis que eu me dei, né, e que eu pude oferecer para as minhas filhas, que acabaram aprendendo o espanhol fluentemente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 escolas de inglês enquanto eu estava lá. 2 anos depois, porque a coisa estendeu de 1 ano para 2, a gente acabou indo para os Estados Unidos para ele terminar o projeto na Boeing, e fiquei 5 meses nos Estados Unidos. E isso, assim, para mim, pessoalmente, foi um grande crescimento. E eu pensava, quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa outra vez? Então, às vezes, a gente precisa sair daquela zona de conforto, daquela situação que a gente está ali acostumado, onde a gente tem o controle, onde a gente tem o domínio, mas que já não traz mais nada para a vida da gente, que não agrega mais, para que a gente consiga dar esse salto quântico aí, na nossa evolução como pessoas, como profissionais, como parceiros, como tudo. Só que para isso, como a nossa cartinha aqui diz, abra a mente para enxergar as respostas que a vida dá. Às vezes a gente está aí buscando resposta na cartomante, a gente está buscando resposta no horóscopo, a gente está buscando resposta na igreja, a gente está buscando resposta com um amigo. Eu não estou dizendo que você não tem que ir na igreja, eu não estou dizendo que você não tem que buscar resposta, conversar com um amigo, mas às vezes a resposta está aqui, ó, dentro de você. Por quê? Porque a vida está colocando ali na sua frente, na sua cara. Só que aí o que acontece? Você está assim, ó, de olhos fechados, com as espadas em punho, se defendendo, né? Então, você não consegue progredir, você não consegue evoluir se você não se soltar. Então, a minha mensagem para você, nessa manhã de quinta-feira, é: saia da sua zona de conforto. Observe tudo ao seu redor. Às vezes, todas as respostas que você precisa estão aí, ó, na sua frente. E você tá assim, ó, se recusando a enxergar. Porque significa mover-se, né? Mudar a maneira como você pensa, mudar a maneira como você sente, te incomoda esse sentimento, né? Mudar aquilo que você acredita, aquilo que falaram para você a vida inteira. Então, só cabe a você mudar a sua realidade.
tá bom? Então, essa é a minha mensagem para você nessa quinta-feira. Um grande beijo e até amanhã.